Oi, pessoal, boa tarde. Acho que a maioria do pessoal está aqui no YouTube. Tem algumas pessoas aqui no BBB. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo bem? Gostaria de saber se vocês conseguiram assistir as aulas que eu liberei o link para vocês. Vocês conseguiram assistir as aulas? Alguém teve algum problema em assistir as aulas pelo link? Uhum. Todas as aulas, pessoal, todas as aulas minhas eu vou deixar gravada, quer dizer, já está tudo lá gravado, lá no. Se vocês entrarem lá no meu. Se vocês entrarem lá no meu canal, vocês vão ver que tem várias aulas lá, tá? Depois eu até vou fazer uma aula explicando como é que. Um videozinho explicando, mas lá no canal eu tenho. Vocês vão pelo link que eu envio, ou se vocês forem pelo digitar lá, né, no YouTube e entrar direto no meu canal, aí vocês vão ver que tem várias aulas lá. Então, e não só de genética, tá? Porque eu dou aula de genética e dou aula de melhoramento genético animal, tá? Então, tem algumas aulas lá que são de melhoramento, outras são de genética. Então, eu separei na playlist. Então, vocês vão lá em playlist e vão ver playlist genética e playlist melhoramento genético animal, tá? Aí, todas as aulas do semestre todos estão lá, mas eu vou liberando os links conforme o assunto, tá? Mas quem tiver adiantado, quiser dar uma adiantada, as aulas já estão todas lá, tá certo? Aí fica a critério aí de vocês. Quem quiser dar uma adiantada, tá? Porque nós vamos ter 6 encontros, né? A disciplina ficou, quer dizer, o curso todo, né? Ficou separado em blocos, em bloco, 2 blocos, bloco A e bloco B, e a genética ficou no bloco A, tá? Então, nós vamos ter 6 encontros às terças-feiras. E aí, então, vai ter que ser bem dinâmico, porque vai ser bem corrido, né? Bem rápido. Então, vocês dediquem, né? Cada dia aí para a disciplina certa, né? Porque senão vai começar a acumular muita coisa aí para vocês. Então, eu vou procurar deixar só os links lá da semana e as atividades da semana, tá? Para a gente não se enrolar, porque às vezes, né? O pessoal se enrola aí com muita quantidade de professores, né? De atividades. Eu sei que fica complicado, ainda mais assim em bloco, eu acho que, né, concentra muita atividade para pouco tempo. Então, vamos tentar fazer as atividades de cada disciplina no seu dia reservado, né? Então, eu deixei lá os links, são quatro temas, as aulas não são muito compridas, tá? E vamos tirar aqui algumas dúvidas, e eu vou deixar também no final aqui, eu vou deixar um questionário, que aí vocês vão resolver,
tá? Vocês vão fazer esse questionário, esse estudo dirigido, e não é para me enviar, tá? Então, é só para fixar o conteúdo, tá certo? Aí, semana que vem eu vou dar mais 2 conteúdos na parte da manhã, e a parte da tarde a gente já reserva para fazer uma atividade que vai contar como uma nota, tá certo? Então, semana que vem. Mas aí eu vou deixar a tarde toda só para a gente fazer essa atividade valendo nota, tá? A atividade que eu vou mandar hoje, vocês não vão me enviar, vocês vão fazer e é para reforçar, tá certo? Aí, quem quiser ouvir mais tarde, estou vendo lá que o pessoal, tem algumas pessoas com dificuldade de escutar, né? Quem não está conseguindo pelo BBB, tenta pelo YouTube, que o BBB, alguns alunos preferem o BBB, outros o YouTube, aí eu acabo aqui fazendo pelos dois ao mesmo tempo. Então, eu fico aqui mexendo nos dois, tá? Temos 5 pessoas aqui no BBB e 18 pessoas pelo YouTube. Isso, aí então vai ter hoje o dia todo, né? Tem gente que gosta de estudar mais à noite, né? Tem gente que está fazendo outras atividades, então vai ficar lá disponível. Eu só enfatizo que é bom vocês assistirem hoje, né? Porque para não acumular, tá? Mas tem aí o final de semana, né? Então tem a madrugada, quem gosta de assistir pela madrugada, né? Então esse sistema tem essa vantagem que você assiste, né? A hora que for melhor, né? Eu também vou deixar essa gravada, tá? Vai ficar aí disponível para o pessoal que não está conseguindo visualizar agora, mas de repente mais tarde melhora um pouco a internet, melhora a conexão, melhora aí o barulho em casa, né? Eu sei porque eu tenho 2 barulhinhos aqui que de vez em quando vocês vão ouvir aí uns gritos aqui. Então vamos lá, gente. Essa semana e a outra, nós vamos falar sobre as bases citológicas e químicas da genética e sobre mendelismo, tá? Então são assuntos que vocês já estudaram, né? Então já viram em outros momentos, né? Na vida acadêmica aí de vocês, mas a gente vai enfatizar um pouco mais as partes que são importantes para a genética, que é o material genético, né? Então, vamos estudar a parte química, citológica do material genético, como que é a sua constituição química, a parte de divisão celular, que é importante, a replicação e transmissão da característica, né? Então, nosso material genético está presente, né, no núcleo de todas, a maioria das células, né? Está presente na maioria das células, e esse material genético está na forma de um código, chamado código genético. E ele precisa, então, para se transformar nas características, né? Ele precisa ser transcrito e traduzido, ou seja, ele precisa sair de dentro do núcleo, né? Então, o material genético, né, que é o DNA, ele está contido lá no núcleo das células. Como que essa informação ela se transforma numa característica, né? Então, aí que a gente fala de transcrição e tradução da informação.
E depois, então, a gente vai falar de Mendel, né, que é considerado o pai da genética, e ele estudou o quê? Ele estudou as formas de herança, né? As formas de como essas características são transmitidas de uma geração para outra, tá? Então, a primeira etapa é saber como funciona esse material genético, né? Como que é a sua estrutura, apesar da gente não ver, né? A gente não consegue visualizar esse material genético, então é uma estrutura tridimensional, imaginária, né? Que a gente não visualiza, mas é que o Watson e Crick, né, que foram os idealizadores aí dessa estrutura helicoidal do cromossomo, eles idealizaram essa estrutura helicoidal como a gente vê nos livros, né, na internet, devido à sua natureza química, né? Na verdade, eles eram químicos e idealizaram, né, devido ao posicionamento das moléculas, essa estrutura helicoidal do material genético, do DNA, tá? Mas Mendel estudou, né, até devido à sua época, né, que não se tinha muito conhecimento, ele queria entender como que essas características, como que as características que ele visualizava, ou seja, como que o fenótipo, né, ele era transmitido de uma geração para outra, né? Então, por que que plantas com uma determinada característica transmitem, né? Por que e como elas transmitem essas características para as gerações seguintes, tá? Então, nós vamos ver essas duas partes. Então, a genética estuda exatamente isso. A nossa genética vai ser uma genética básica, né, para a compreensão desses mecanismos, tá? Aí depois nós vamos ver a parte da herança não mendeliana, da herança sexual, tá? E genética de população, genética, um pouco de genética quantitativa, né? Então, se vocês viram lá no plano de ensino, né? Também não me apresentei, acho que a maioria aí dos alunos não me conhecem, né? Porque eu não costumo dar aula para agronomia. Eu sou professora da zootecnia, sou médica veterinária e normalmente, né, eu ministro aula só para zootecnia e para engenharia florestal. Para agronomia, não. Mas acho que o professor está de licença, né? Acho que quem dá aula é o professor Carlos. Ele está de licença, então me solicitaram aí que ministrasse esse tema para vocês. Mas, como eu falei, a nossa genética é básica, então é uma genética que é estrutural, né? Então, o conceito é o mesmo para qualquer carreira, né? Para zootecnia, para medicina. Então, o conceito é básico. Até mesmo os exemplos, né? A maioria dos exemplos que se tem são em humanos, né? São em humanos e em plantas. Em plantas, porque é mais fácil, né? É mais fácil se estudar genética em plantas. Então, por exemplo, Mendel estudou nas ervilhas. Então, para vocês, né, que fazem agronomia, é muito mais fácil, né, a compreensão e o estudo de algumas partes da genética, porque o sistema de cruzamento, para você ver os resultados da herança, eles são mais fáceis, né? Já em humanos e em animais, isso se complica devido à própria fisiologia, né? A características de ter uma
um período de geração muito longo. Então, normalmente o estudo da genética ele é mais demorado, né, em humanos e em animais, devido a essas características. Mas, então, a maioria dos exemplos mesmo ou são em plantas ou são em humanos, tá? Porque apesar de ser difícil, né, de estudar algumas partes da genética em humanos, né, já está bastante avançado a parte também da genética molecular em humanos, né? E alguns exemplos também de alguns tópicos são em humanos, tá certo? Então, vocês, se tiver alguma dúvida, pessoal, manda aí na mensagem, por favor. Senão vou ter que repetir tudo de novo, né? Mas peraí. Quem não conseguir, quem tiver com dificuldade de ouvir no BBB, vai lá para o YouTube, que acho que a maioria está lá. Só tem 2 pessoas agora no BBB. Às vezes, tem dia que o BBB não tá legal. Tá? Então, enquanto vocês pensam aí nas dúvidas, eu vou dar uma pincelada nos pontos mais importantes aqui da parte da estrutura do DNA, tá certo? Deixa eu colocar aqui, peraí. Eu vou aumentar aqui, eu vou tirar minha carinha aqui do... Hã? Poderia repetir a parte do exército? Deve ser exercício, né? Por favor, exercício. Ah, tá, exercício. Eu vou mandar aqui, depois que a gente terminar aqui, eu vou mandar um exercício para vocês fazerem, tá? Para fixar. Mas não é para me enviar, não é para me entregar, é só para vocês fazerem para fixar o conteúdo. Semana que vem, né? Que aí eu vou deixar a tarde inteira para a gente fazer algumas atividades, e aí sim vocês vão me enviar, que aí vai valer como nota, tá? Mas é semana que vem. Então, vamos por partes, né? Então, essa semana é para vocês assistirem essas 4 aulas, né? Esses 4 links que eu mandei. E fazer o exercício que eu vou enviar e ficar aí para vocês, tá? Aí, semana que vem, a gente tira a dúvida do exercício, ou durante a semana, quem quiser, mandar a mensagem aí pelo WhatsApp. E semana que vem a gente tira alguma dúvida, se tiver, desse exercício. Aí, na parte da manhã, eu vou enviar os outros 2 links, que vai ser Peraí, deixa eu ver qual que eu mandei aqui. Acho que ficou faltando só o... Saiu aqui. Acho que ficou faltando só o replicação e transcrição e Mendel. Acho que ficou faltando esses 2 assuntos, que serão da semana que vem, tá? Então, vamos lá. Então, a gente falou de genótipo e fenótipo, né? Então, eu expliquei o que é cada um. Essa parte aí também vocês
assistiram lá. E aí, o que é importante, né? É a composição do DNA, tá? Então, o DNA é formado pelo quê? O DNA é um ácido, né? Ácido desoxirribonucleico, tá? Deixa eu aumentar aqui, falei que ia aumentar e não aumentei. Então, o ácido desoxirribonucleico, só um minuto, gente, que eu fiz uma besteira aqui. Aí. Então, o ácido, né, desoxirribonucleico é o nome do DNA, tá? Nós temos uma outra molécula que se chamada RNA, né? Então, o RNA é o ácido ribonucleico, né? Então, eles são moléculas ácidas, por isso o nome, ácido nucleico. E eles são formados, então, pelos nucleotídeos, né? Pelos nucleotídeos. Então, o que é um nucleotídeo? Um nucleotídeo é uma estrutura formada, né, por 4 estruturas, que é a pentose, tá? Que é uma molécula de açúcar com 5 carbonos, e aderido a essa pentose estão essas outras moléculas, que é a base nitrogenada, o grupamento fosfato e a hidroxila no carbono 3. Então, hidroxila no carbono 3, o fosfato no carbono 5 e a base nitrogenada no carbono 1. Então, nós temos a estrutura do nucleotídeo, que é a pentose, e aderido a eles, né, essa pentose, nós temos a base nitrogenada, o grupamento fosfato e a hidroxila. Isso tudo junto forma um nucleotídeo. E vários nucleotídeos juntos vão formar uma molécula, uma fita de DNA, tá? Uma fita de DNA e uma fita de RNA, tá? Aí, o que é importante a gente saber? Qual é a diferença do DNA para o RNA? Bom, a diferença do DNA e do RNA, primeiramente, está nessa pentose, tá? Nessa estrutura aí do nucleotídeo, que o DNA possui uma desoxirribose, por isso o nome DNA, desoxirribose, e no RNA a pentose é uma ribose. Qual é a diferença entre elas? A gente observa aqui que quase não tem diferença, né? A única diferença aqui é que na ribose nós temos uma hidroxila a mais no carbono 2, tá? E isso transforma ela numa outra molécula chamada ribose, tá? Então, essa é uma diferença entre DNA e RNA. A outra diferença é que na base nitrogenada, né? A base nitrogenada que se une ali no carbono 1 dessa pentose, elas podem ser bases púricas ou pirimidínicas. As púricas são adenina e guanina e as pirimidínicas timina, uracila e citosina. E essas bases nitrogenadas, elas são complementares, tá? Então, isso é uma coisa, né, que acho que todo mundo lembra, que a adenina se liga com timina e guanina se liga com citosina, né? No DNA, que é uma molécula de dupla fita, né?
Então, adenina, timina, guanina, citosina. Então, a adenina é complementar à timina e a guanina à citosina. E essa uracila aqui? Essa uracila, ela substitui a timina no RNA, né? Então, no DNA não temos uracila e no RNA não temos timina, temos uracila, tá? Então, no RNA, quando tiver lá um gene, né, onde tenha adenina e vai formar um RNA, no lugar da timina vai ter então uma uracila, tá? Então, a adenina, se formar um RNA, vai ser complementar à uracila. Se for fazer uma duplicação, né, se for uma nova fita de DNA, a adenina vai ser complementar à timina, tá? Então, aí tá a segunda diferença entre RNA e DNA. E a terceira diferença é que o DNA é dupla fita. E essa dupla fita, né, essas duas fitas de nucleotídeos, elas se unem, né, através da complementaridade de bases. Então, adenina, timina, guanina, citosina. E elas se ligam, então, sempre, né, com essa complementaridade. Então, a mesma quantidade que tem na molécula de DNA de adenina, vamos ter de timina, e a mesma quantidade de guanina terá de citosina, tá? Então, outra regra da ligação das fitas de nucleotídeos é a polaridade oposta, tá? Então, duas regras básicas para a ligação das duas fitas de DNA: a complementaridade de bases e a polaridade oposta, né? Então, como essas moléculas de bases nitrogenadas estão unidas, né? E elas estão aqui no carbono 1, elas ficam para a região central aqui da molécula. Então, para que haja essa estrutura, né, que nós conhecemos, uma fita tem que estar em uma direção e a outra vai estar na direção contrária, ou seja, na polaridade oposta. Então, por isso que a gente fala que uma fita de nucleotídeos está no sentido 5' 3' e a outra terá que estar no sentido contrário, ou seja, 3', 5'. Por que 5 e 3? Porque são as extremidades que estão livres aqui da molécula. Então, essa fita aqui de nucleotídeos, né, nós temos o carbono 5, nessa aqui tem o carbono 3 aqui livre e aqui o 5, aqui onde está a seta. E o carbono aqui 5' livre. Então, essa aqui tá 3', 5' e aqui a extremidade livre aqui é o 5' e finaliza com 3'. Então, essa tá 3', 5' e essa 5', 3'. Mas sempre vai ser dessa forma. Se uma tá num sentido, a outra fita de nucleotídeos do DNA vai estar na polaridade oposta, tá? Então, essa é a regra básica aí da complementaridade de bases, tá certo? E da ligação, né, das duas moléculas de DNA. Então, aí foi essa primeira aula. Aí a segunda, deixa eu mudar aqui. Já fala sobre cromossomos, né?
Então, o que seria importante, né, a gente rever aqui sobre cromossomos? Que o que é o cromossomo? O cromossomo nada mais é que o material genético, é a molécula de DNA, né? Então, o cromossomo é a molécula de DNA que está o quê? Altamente compactado. Então, essa fita de DNA, né? Essa dupla fita de nucleotídeos que forma o DNA, ela é longa, né? Então, para que a molécula, para que a célula, né? A célula possa se dividir, ela precisa que esse material genético esteja organizado, né? Organizado. Então, o que ele faz? Ele se compacta, né? Ele se compacta para facilitar a divisão celular, né? Então, nós temos um material genético que, durante a fase de intérfase da célula, que é aquele momento em que a célula não está em divisão, esse material genético a gente fala que está na forma de cromatina. E quando a célula vai se dividir, ou seja, sofrer mitose ou meiose, ela precisa que esse material genético se compacte para que a divisão ocorra de uma forma organizada, certo? Então, né, esse material genético altamente compactado é o cromossomo. Então, o cromossomo é o filamento de DNA altamente compactado. E como que ele se compacta? Ele se compacta através das proteínas histônicas e não histônicas, né? Essas proteínas que vão auxiliar no processo de compactação do DNA. Então, esse é um ponto importante, né, da compactação. Então, temos as proteínas, né, e as proteínas histônicas que participam aí da compactação. Então, a compactação, ela é feita em etapas. Vamos lá, as etapas. Então, a gente fala que são 3 níveis de compactação ou condensação, tanto faz, né? Então, o primeiro é a formação do octâmero de histonas, né? Que são aquelas 4 moléculas de proteínas histônicas, formando, que se unem a um fragmento, a um pedaço do DNA que formam o nucleossomo. Então, essa é a primeira etapa da compactação. Depois vem a outra proteína histônica, que é a H1, que ela é diferente das outras, né? Então, são 5 proteínas histônicas, e a H1 é diferente das demais, e ela participa, então, da segunda etapa da compactação, que é o dobramento ou superhelicoidização, né? Então, aqui ela une os nucleossomos, a proteína histônica H1. Então, essa é uma segunda etapa da compactação do material genético. E uma terceira etapa da compactação são as proteínas não histônicas, né, que juntamente com água, magnésio e manganês formam essa parte final da compactação, que também não se sabe exatamente, né, como funciona, mas sabe-se da participação dessas proteínas não histônicas nesse terceiro nível de compactação. Então, a molécula de DNA, que antes ela era bem comprida, né, e bem fininha, ela se compacta intensamente e se transforma num filamento de cromossomo, né? Lembrando que a molécula de DNA que vai sofrer o processo de divisão celular, ela está o quê? Duplicada, né? No período de intérfase, ocorre o quê? A duplicação do material genético, né? Então, humano tem lá 46 cromossomos. Na
no final da intérfase, ele vai ter o dobro, né? Porque esse material genético vai se duplicar, tá? Então, no final da compactação, nós temos, né, 2 filamentos de cromossomo. Então, esse xizinho, na verdade, são 2 filamentos de DNA, tá? Então, altamente compactados que estão unidos por essa constricção primária que a gente fala, que é o centrômero. Então, o centrômero une as 2 cromátides, né, que são os 2 filamentos de DNA altamente compactado, tá? Na hora da divisão celular, esse centrômero vai ser dissolvido e cada cromátide, então, vai para uma das novas células, das novas células a serem formadas, né? Então, na mitose, por exemplo, nós vamos ter uma célula dando origem a 2. Então, aqui, ó, tá o material duplicado, né? Nesse cromossomo no formato de X, que é, na verdade, 2 filamentos de DNA unidos pelo centrômero. No momento lá da divisão celular, ocorre essa dissolução do centrômero e cada cromátide, então, vai para uma das células, certo? Então, aqui, né? Então, aqui, o centrômero. Olha, tá dando para ver a setinha aí? Então, nós temos aí o centrômero, que é essa constricção primária. A constricção primária. Esse centrômero, então, une as 2 cromátides, né? Se a gente separar ela aqui, ó, no sentido vertical aqui, vai separar em 2 cromátides, ou seja, 2 filamentos iguais, né? Então, esse filamento aqui é igual a esse, que eles são cópias, tá? Então, tem 2 fitas de DNA, 2 moléculas de DNA aqui unidos pelo centrômero, certo? E aí a gente pode separar o cromossomos, fazer uma classificação de acordo com o seu tamanho, que podem ser longos, médios e curtos, tá? A quantidade, né, de cromossomos longos, médios e curtos depende da espécie, tá? Depende, tem espécies que têm mais longos, tem outras que têm mais cromossomos curtos, aí vai depender da espécie estudada, tá? E outra classificação dos cromossomos de acordo com a posição desse centrômero, dessa constricção primária, né, que une aqui as 2 cromátides. Então, metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico, né? Então, a posição desse centrômero é que dá a morfologia, a forma do cromossomo, tá? Então, essas são as 2 classificações que podemos dar aos cromossomos, quanto ao seu tamanho e quanto à posição de centrômero. Os cromossomos, eles têm uma quantidade definida para cada espécie, tá? Então, qual é a quantidade de cromossomos nos humanos, né? O humano tem 46 cromossomos. E esses cromossomos estão aos pares, né? Então, na verdade, nós temos 23 pares de cromossomos, porque somos indivíduos o quê? Diploides, somos organismos diploides. Nossas células somáticas, a gente fala que é 2N, né? Então, o número de cromossomos, né, são 46, sendo que cada um tem um par. Então, na verdade, são 23 pares.
Então, são 23 cromossomos diferentes, tá? Então, nós temos o cromossomo 1. Cromossomo 1, ele é um cromossomo longo e metacêntrico. E tem o seu o quê? O seu par, que a gente fala que é o seu homólogo. Então, todos os genes presentes no cromossomo 1 têm o seu homólogo no par, né? No cromossomo homólogo a ele. Então, por isso que o genótipo de cada indivíduo é formado por duas formas alélicas, porque os cromossomos estão aos pares, tá? Olha aqui. Então, o cromossomo 1 tem o seu par. Então, cada um tem o seu par, porque somos organismos o quê? Diploides. Quando a gente fala que é um organismo triploide, é porque tem o quê? Cada cromossomo são 3, né? Então, eles estão em trios. Existem organismos triploides? Existe. Em plantas, né? Existe. Há alguns organismos triploides. Em humanos e animais não existe, tá? Não é viável. Mas em plantas tem até alguns experimentos, né, que transformam alguns indivíduos em triploides, né, que são, já li alguma coisa falando que tem melhor produção, tá? Então, desses 23 pares cromossômicos, nós temos 22 pares que a gente fala que é autossomal e um par é o chamado sexual, tá? Então, o último par cromossômico, que é o 23, é o chamado cromossomo sexual, tá? Então, é o cromossomo sexual, o nome já diz, né? É o que dá o sexo do indivíduo. Então, em mamíferos, nós temos em humanos, né? Na maioria dos organismos, é o sistema XY, né? Onde a mulher tem o par homólogo, então ela tem 2 cromossomos X, e o homem, né? O sexo masculino tem o par que a gente fala heteromórfico, tá? Que são 2 cromossomos que não são totalmente homólogos. Eles têm alguma parte homóloga, mas eles são heteromórficos, eles são diferentes. Então, a gente observa aqui até que o cromossomo X, né, é um cromossomo longo, e o cromossomo Y é um cromossomo curto, né? Então, é uma diferença grande, tá? Então, nós temos no sexo masculino o cromossomo heteromórfico. Então, o homem, né, o sexo masculino, que através desses cromossomos, né, na hora da meiose, cada célula, metade dos seus espermatozoides possui o cromossomo X e metade forma o cromossomo Y. Então, dependendo, né, os seus gametas possuem cromossomos diferentes. Metade possui cromossomo X e metade possui cromossomo Y. Já a fêmea, como tem os 2 cromossomos idênticos, né, X e X, todos os seus gametas, né, todos os seus oócitos, são o quê? Possuem o cromossomo X, porque ela só tem cromossomo X, né? Os 2 são iguais. Então, quem determina o sexo, né, é o homem, o sexo masculino, tá? Que possui o cromossomo sexual heteromórfico, tá? Em alguns animais, né, como aves, é o contrário, tá? Mas aí isso eu explico aí para vocês na aula. Então, uma forma de estudar os cromossomos é através da cariotipagem. Tá? A cariotipagem, a gente consegue estudar esses cromossomos e identificar alterações cromossômicas. Então, o cariótipo, ele fornece, né, informações
de alterações na estrutura e na quantidade de cromossomos, tá? Alterações genéticas só através do estudo molecular. Então, teve alguma dúvida nessa primeira etapa que eu enviei na parte da manhã? A gente está dando só um apanhado, né? Aí, à tarde, eu enviei divisão celular, não foi isso? E replicação. Me confirma se eu enviei essas duas mais para vocês. Sim, né? Enviei essas duas mais, né? Divisão celular e transcrição e tradução da informação genética. Então, gente, a divisão celular vocês já viram bastante, né? Na parte de citologia. Então, eu vou passar bem rápido, porque isso acho que já está bem explicado aí, né? Acho que vocês já viram bastante essa parte de divisão celular. O que é a divisão celular? É a mitose e meiose. O importante saber, né, é a diferença entre eles. Divisão celular. Mitose e meiose. Mitose. Então, vamos falar só sobre essa diferença, né, entre mitose e meiose. Mitose ocorre em todas as células, tá? Todas as células fazem mitose, com exceção, né, das células nervosas que não se multiplicam, tá? Mas no geral, né, as células fazem mitose, ou seja, é a renovação celular, né? O nosso organismo, o organismo de plantas, animais, todos os seres vivos, precisa fazer essa renovação das células, porque as células vão morrendo, né? Tem um período de vida aí curto, né? Elas morrem e outras têm que dar lugar a ela. Então, como que é essa dinâmica, né? Esse ciclo chamado ciclo celular? Uma célula, ela dá origem a duas novas células idênticas a ela, né? Então, nós temos uma célula com 46 cromossomos e essa célula, então, ela se divide formando duas novas células com 46 cromossomos, né? Idênticas, são cópias, tá?
Então, para que uma célula dê origem a duas idênticas a ela, é necessário que ocorra o quê? A duplicação do material genético, né? Então, naquele período chamado intérfase, que vocês vão ver lá na aula, ocorre essa duplicação do material genético e durante o processo de divisão celular, esse material genético duplicado, então metade vai para uma célula, metade vai para outra, né? Formando então duas novas células idênticas. Duas células 2N, tá? Então, ocorre em todas as células, uma célula dá origem a outra e a duas novas células idênticas. Meiose. Na meiose, a primeira diferença é que não ocorre em todas as células, só ocorre nas células o quê? Da linhagem germinativa, nas células gametogênicas, nas células reprodutivas. Né? Vocês podem ler aí dessas três formas. Que são quem? As células que dão origem aos gametas, que é o espermatozoide e os oócitos. Né? Por quê? Porque essas células precisam conter metade do material genético, né? Porque elas vão dar origem a a um novo ser vivo. Um novo ser vivo, né, humano, possui quantos cromossomos? 46, né? O total de cromossomos. Se nós tivermos duas células com 46 cromossomos e elas se unirem, né, nós vamos ter uma quantidade de material genético que dobrado, né? E se não ocorresse a meiose, né, já teria indivíduos aí com trilhões de cromossomos, né? Então, para manter o número, né, de cromossomos específico da espécie, as células reprodutivas, elas sofrem, então, o que chamamos de meiose. Então, a meiose só ocorre nas células da linhagem reprodutiva, né? E uma célula dá origem a 4 células diferentes, tá? 4 células diferentes da original e diferentes entre si. Por quê? Porque na etapa de prófase 1, ocorre o que chamamos de crossing over. Quem lembra desse nome? Crossing over. Então, o crossing over é a troca de informação genética entre cromossomos homólogos, tá? Então, durante essa troca, né, essa permuta, também chamada permuta, de material genético entre os cromossomos homólogos, no final do processo da meiose, essas 4 células, elas não vão ser idênticas, elas vão ser uma diferente da outra, porque elas trocaram material genético lá na prófase 1 da meiose, tá? Então, isso gera o quê? Diversidade genética, né? A famosa diversidade genética. Então, por isso somos todos diferentes, né? Devido a essa etapa de crossing over e a produção de células diferentes, tá? Então, meiose ocorre só nas células germinativas. Uma célula dá origem a 4 com metade do material genético da espécie, e essas células são diferentes da célula que originou, claro, porque a célula que originou é 2N, e as células formadas são N. E essas 4 células, elas não são idênticas uma à outra, elas são diferentes, tá? Devido a quê? Devido ao crossing over, tá? Então, isso é importante aí dessa aula, né? Então, nós temos também aí essas etapas, né? Esses nomes aí que
prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, é importante conhecer esses nomes, saber o que ocorre em cada etapa, né? Isso é cobrado bastante aí em vestibular, em concurso, tá? Eles gostam muito dessas imagens aqui para identificar, né, qual... Eles jogam uma imagem aqui e perguntam qual fase a célula se encontra, né? Então, é importante saber identificar, né, essas etapas, certo? Então, a mitose tem uma etapa só e a meiose tem duas etapas. Uma chamada reducional, então é na meiose 1 que ocorre a redução do número de cromossomos, já. Então, na meiose 1 é que ocorre o crossing over na prófase, e já ocorre a redução à metade do número de cromossomos. E a meiose 2 é como se fosse uma mitose, ela é apenas equacional. Então, meiose 1, uma célula dá origem a duas, e na meiose 2, essas duas células dão origem a mais duas. Por isso que no final do processo nós vamos ter 4 células. Aqui, 4 células. Certo? E a replicação e transcrição da informação genética. Nós temos o processo, né, de replicação. Então, como eu falei, o material genético está contido no núcleo da célula, e ele contém a informação, né, ele contém os genes. Então, os genes são um fragmento do DNA, tá? Esses genes, né, presentes no cromossomo, que é um pedaço do DNA, eles... Olha a gritaria. Eles precisam ser transcritos e traduzidos, tá? Então, nessa aula aqui eu falo um pouco do processo de replicação. Eu falo um pouco do processo de replicação do material genético, que é aquele processo, né, que a célula faz durante a intérfase, né, que é a replicação ou duplicação do material genético. Então, tem essas regrinhas aí da replicação. É importante conhecer, né, essas enzimas, principalmente quem? A DNA polimerase, né, que é a DNA polimerase que faz a extensão dessa nova fita. Então, essa DNA polimerase, ela é a enzima mais importante aí da replicação, mas ela contém algumas limitações. Tá? Aí vem as outras enzimas que participam do processo de replicação, né? No final do processo de replicação, então, nós vamos ter 2 moléculas de DNA unidas, né, através do centrômero. E o processo de
transcrição e tradução é o processo de pegar um pedaço somente do DNA e transcrever. Esse pedaço do DNA é um gene, né? É o que contém uma informação genética. Então, esse gene precisa ser codificado. Então, primeiro ocorre o que? A transcrição lá no núcleo da célula. Essa transcrição, né? Quem faz, então, é a outra enzima chamada o quê? RNA polimerase. Né? Então, a DNA polimerase faz uma nova molécula de DNA. E a RNA polimerase faz o processo de transcrição. Por quê? Porque ela vai pegar um pedaço do DNA e vai transformar esse pedaço num RNA. E esse RNA pode ser um RNA mensageiro, um RNA transportador ou um RNA ribossomal, tá? O RNA mensageiro, ele é que vai fazer o quê? Vai carregar, né, a mensagem. Então, ele que é o responsável pela transcrição. O RNA ribossomal e transportador possuem outras funções. Então, ocorre a transcrição no núcleo da célula. Então, esse RNA ele precisa sofrer um processo de maturação para sair do núcleo e ir para o citoplasma sofrer o processo de tradução. Então, a tradução é o quê? Pegar esse código genético que está na forma de bases nitrogenadas, né? Então, a molécula de RNA mensageiro, ele é formado pelas bases nitrogenadas, né? Por uma fita de nucleotídeos. E esses nucleotídeos, então, possuem as bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas que é o código, né? Que são as letrinhas, né? Então, a cada trinca de bases nitrogenadas, a gente fala que é o códon, né? Então, cada trinca no RNA mensageiro que forma o códon, ele é traduzido através de um RNA transportador que carrega um anticódon correspondente, né, complementar a esse códon. E esse RNA transportador, ele carrega na sua extremidade um aminoácido correspondente a cada trinca de bases nitrogenadas, né? Então, vocês vão ver lá como que ocorre essa formação da trinca de bases e nesse arranjo das bases nitrogenadas, tá? Mas, então, esse RNA mensageiro que possui essa sequência de trincas de bases nitrogenadas, que são os códons, são traduzidos através do RNA transportador, que vem com um anticódon, ou seja, uma trinca de bases complementar ao códon, e na sua extremidade, então, possui um aminoácido, né, correspondente a essa trinca de bases. E, então, esse RNA mensageiro, que antes possuía, né, uma sequência de bases nitrogenadas, vai se transformar numa sequência de aminoácidos. Então, ele vai ser traduzido na forma de uma sequência de aminoácidos. Uma sequência de aminoácidos, né, é uma proteína, né? E essa proteína, então, vai para fora da célula e vai exercer a sua função no organismo, tá certo? Então, esse é o processo de transcrição e tradução da informação genética. Então, pessoal, dúvidas nesse processo? Então, lá na aula que eu deixei para vocês, tem tudo bem, muito mais explicadinho, né? De forma menos rápida, né? Aqui foi só um apanhado geral, mas lá nos links das aulas tem falando bem devagarinho cada etapa aí, tá certo? Então, eu vou deixar disponível já aqui o material
para vocês fazer o estudo dirigido, para vocês, à medida que forem aí estudando, fazer essa atividade. Relembrando que não precisa me reenviar essa atividade, tá? Então, semana que vem a gente tem um novo encontro e a parte da tarde vai ficar para a gente fazer uma nova atividade, e aí sim vocês vão me entregar para contabilizar aí como uma primeira nota. Tá certo? Bom, se não tiver dúvidas, a gente fica por aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa, dar alguma sugestão, por favor, pode enviar no grupo aqui, ou pode me enviar aí no WhatsApp privado, tá certo? Não fiquem com dúvidas, tirem as dúvidas, como eu falei, vai ser um período bem compacto, né, para a gente fixar aí muito conteúdo. Eu sei que vocês têm várias outras disciplinas também, então tentem aí estudar cada disciplina no seu dia e não deixar para acumular, né? Eu vou mandar uma lista de exercícios e vou mandar uma só, tá? Aí semana que vem eu mando a outra. Acho que não tem nenhuma dúvida, né? Ninguém escreveu nada. Vou deixar essa aula aí no YouTube, no BBB também. Então, quem quiser ver depois, pode ver 2, 3, 4 vezes, tá? O importante é não ficar com a dúvida. E também, se vocês pesquisarem lá no YouTube, gente, tem muitas aulas sobre esses assuntos, tá? Então, se ficou na dúvida, pesquisa lá sobre o assunto, vocês vão ver que tem vários lá, tá? Então, hoje em dia, né, a gente só fica na dúvida se quiser, porque temos vários recursos aí, tá certo? Mas pode me enviar também as perguntas, tá? Que a gente tá aí para isso, para tirar as dúvidas de vocês. Eu deixei lá, né, os livros sugeridos, tá certo? Então, gente, continua aí o estudo de vocês e qualquer coisa, tô por aqui também, tá? Só mandar mensagem aí. Abraço. Vou finalizar aqui.